Graças a Deus. Saúdo a igreja de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Quem está feliz com Jesus essa noite? Quem pode dar uma salva de palma bem alegre para Jesus? Graças ao Senhor. Meus irmãos, eu louvo a Deus pela tua vida, que tenha certeza que Deus tem uma palavra ao teu coração nessa noite. Quero lembrar que hoje nós estamos no 5º dia da campanha com o título As 7 Cartas do Apocalipse, e hoje nós estaremos falando acerca da igreja de Sardes, que é a 5ª igreja onde foi endereçada a 5ª carta ali por ordem de Cristo. Peço a você que abra a tua Bíblia no livro do Apocalipse, para que nós possamos juntos ler a palavra de Deus. Aonde está Apocalipse? É o último livro da Bíblia. Lá no fundo, lá na capa, lá atrás, é o último livro do Apocalipse. Então, vá ao capítulo 3. No capítulo 3, leremos a palavra de Deus. Glória a Jesus. Tenho certeza, como disse, que o Senhor tem uma mensagem nessa noite para nós. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Apocalipse, capítulo de número 3. Vou estar lendo aqui todo o primeiro texto, composto de 6 versículos, que diz assim, a partir do 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Assentai-vos, meus irmãos, desocupe vossas mãos e dê uma salva de palma para Jesus. Igreja, eu rogo por favor a tua atenção à palavra do Senhor nessa noite. Por gentileza, estejam atentos à palavra do Senhor. Tenho certeza, como disse e repito, que o Senhor tem uma mensagem para nós. Meus irmãos, iremos assim colocar um título, né? Cada igreja aqui que nós lemos da Ásia Menor, né? Começando por Éfeso e acabando na igreja de Laodiceia, cada igreja nós colocamos um título, um tema, né? Para que nós possamos estar falando. E hoje a igreja de Sardes, nós vamos dar a ela um tema, né, dizendo a igreja morta. E quando se fala a igreja morta, é algo que preocupa quando nós lemos a palavra de Deus e quando também nós ouvimos, né? Por quê? Porque nós podemos imaginar que quando a gente diz uma igreja morta, nós vamos voltar cerca de 2000 anos atrás, lá no passado, lá no início, no 1º século. E vamos lembrar que no princípio da fé, no início ali, quando iniciou-se a igreja, quando foi derramado o Pentecoste, né, que o fogo acendia
né, o povo era batizado com o Espírito Santo, a igreja se expandia, crescia por toda parte. Então, se nós formos olhar para isso e lembrar que naquela época, no momento do grande avivamento, no momento que foi manifestado o Espírito Santo em Atos 2, aonde o apóstolo Paulo, por onde ele passava, quando ele colocava a mão sobre as pessoas que não haviam recebido o Espírito Santo, eles eram batizados, não só ele, mas entre outros, Pedro, João e entre outros irmãos. Ou seja, o poder de Deus estava ali de uma maneira evidente, né? Estava ali as brasas acesas, o negócio estava terrível naquela época. Se nós formos olhar para a palavra, onde João, aqui que foi o escritor, né, que foi o autor que escreveu este livro do Apocalipse, essa revelação, né, como em outro idioma é chamado, ou na teologia como livro escatológico, ou seja, a revelação das coisas dos últimos dias, dos últimos tempos. Nós vemos que João, que estava com Pedro, que eram extremamente conhecidos como colunas da igreja, cheio do poder de Deus. Nós vemos João escrever, dizer que a igreja de Sardes é uma igreja morta, era uma igreja morta, no momento daquele avivamento. Aí poderia-se, por exemplo, o escritor ou as pessoas daquela época pensar, e daqui no primeiro milênio? Se hoje a igreja está assim, e no primeiro milênio? Aí quando chegou no primeiro milênio, os irmãos liam e dizia, se hoje no primeiro milênio está desse jeito, imagina no segundo milênio. Então chegamos no segundo milênio e mais 26 anos, mais 2 décadas e 6 anos. Aí nós lemos a mesma palavra, que a mesma não teve alteração nenhuma no grego, nem nos manuscritos originais a mesma coisa. Aí nós lemos essa palavra que é fiel, que não foi escrita, né, de uma forma, não foi escrita exatamente só para a igreja de Sardes ou para as 7 igrejas da Ásia, mas ela foi escrita para todos os crentes em Cristo Jesus até a consumação dos séculos. Se nós olhamos para essa palavra e nós vemos que ela era tida como uma igreja morta, no momento que o Espírito de Deus estava fervendo sobre a humanidade, a pergunta é, e a igreja de hoje, de 2026? Não vai longe. Agora há pouco tempo atrás, na década de 80, no começo de 80, eu já ia à igreja com a minha mãe desde pequeno. Eu me recordo, era criança ainda, tinha ali cerca de pouco menos de 10 anos, na década de 80. Eu lembro que os pregadores pregavam a palavra de Deus, usava silêncio, não era para enxugar suor, era para secar as lágrimas. O pregador chorava, a igreja balbuçava, o poder de Deus era derramado, pessoas eram curadas, eram batizadas com o Espírito Santo, todo culto era normal. Isso, não, como eu disse, não vai muito tempo, aqui na década de 80. Imagina no início da igreja de Sardes, como que não era? E aí nós vamos para 2026. E como que está hoje as igrejas de Deus? Será que nós podemos dizer que as igrejas, elas estão avivadas? Ou será que as igrejas estão mortas? Se tem um exemplo, né, como nós falamos em cada uma das anteriores, cada igreja simboliza uma situação que a igreja, né, não digo a Renovo Pentecostal, qualquer outro ministério, mas estou dizendo a igreja, os crentes em Cristo Jesus na terra, que é a igreja de Deus, não é ministério, é o crente que são a igreja de Deus. Aonde reúne crente, ali está a igreja, Assembleia de Deus, conhecida no grego. Não é as 4 paredes, não é o retângulo, é as pessoas que é conhecida como igreja. Então a gente pergunta, será que a igreja hoje é considerada uma igreja viva
Uma igreja florescente, crescente, avivada? Ou será que dizer que a igreja está morta? Acho que seria um pouco estranho dizer igreja morta, porque isso foi há mais de 2000 anos atrás. Hoje teria que ser alguma coisa mais renovada, mais fina, mais polido, que, sei lá, a gente teria que pensar um nome bonito para dar, porque morta já ficou lá para trás. E por que João, que era o discípulo do amor, que foi o último dos discípulos dos 12 a morrer, por que ele vai dizer isso? Por que ele vai mostrar que a igreja de Sardes era uma igreja morta? Meus irmãos, segundo os historiadores, a igreja de Sardes, até então era uma igreja avivada, era uma igreja abençoada, era uma igreja cheia do poder de Deus. A cidade onde estava ali Sardes, o lugar onde havia a igreja, era um lugar abençoado, até que chega um determinado tempo que a região de Sardes, ela foi conquistada, foi tomada pelos romanos, e a partir do momento que a igreja ela foi tomada pelos romanos, a igreja começou, a cidade foi tomada, influenciou na igreja, e a igreja começou a mudar também o seu comportamento espiritual, e passando-se mais um tempo, houve um grande terremoto na região, tudo foi destruído, mas em poucos anos, menos de uma década, foi tudo construído novamente, e por intermédio da modernidade que entrou na igreja naquela época, a igreja, ela se tornou uma igreja anêmica, uma igreja fraca, e as heresias que também cercavam, começaram a achar brecha e começou a entrar dentro da igreja. E veja que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, dono da igreja, né? Ninguém é dono da igreja, não existe um pastor dono da igreja, existe pastor que a Bíblia diz que ele é colocado por Deus para tomar conta do rebanho de Cristo. Igreja não é de homem, igreja não é minha, igreja não é do nosso pastor presidente, igreja não é de ninguém, igreja é de Deus. A igreja é de Deus. A Bíblia diz que Jesus, ele é o sumo pastor, ele é o dono. Mas o que está acontecendo hoje? Hoje, se brincar, acabou o culto, a gente abre a nossa mala, coloca todo mundo dentro, fecha e leva embora para casa. Mas a igreja ela não é nossa. Hoje eu estava conversando com o irmão, eu dizia a ele, presbítero, que muitos não estão lembrados, não leem Hebreus, que vai chegar um dia, lá no capítulo 13, a Bíblia diz que todos os pastores, o senhor recorda, né? Todos os pastores terão que dar conta de cada vida. Cada pastor terá que dar conta. Então, olhando para, deixa-me ver, que para não ficar na minha palavra, Hebreus, capítulo de número 13, o último capítulo de Hebreus, no versículos, Hebreus capítulo 13, no verso de número 4. Meus irmãos, perdão, não é o versículo de número 4, não, 17, desculpa. 13, 17 de Hebreus diz assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, no plural, delas, ou seja, de todo o rebanho, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. E o verso 7 do capítulo 13 diz: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver.
Versículo 7, versículo 17 do capítulo 13 de Hebreus. Então, os pastores são exemplo do rebanho. O rebanho deve imitar os costumes, a fé do pastor, que lhes ensina a palavra de Deus, que lhes ensina a verdade. Veja que é uma comunhão, o negócio está entrelaçado. O que eu sei, que eu recebo do Espírito Santo, o apóstolo Paulo fala em Coríntios, se eu não me engano, em Romanos, que nós somos ministros, dispenseiros dos mistérios de Deus. O que ele está dizendo? Que nós temos autonomia para entrar na dispensa de Deus, abrir ali a porta, entra na dispensa de Deus. Então a gente vai lá, pega na dispensa, vou pegar isso, vou pegar aquilo, e então eu preparo todo aquele alimento, todo aquele pão, toda aquela comida, e então eu sirvo as igrejas, eu sirvo os irmãos. Ministro dispenseiro dos mistérios de Deus é esse. Ele tem acesso à dispensa, ele prepara o pão, prepara o alimento e dá para a igreja, serve a igreja. Então, de acordo com o que eu sirvo, de acordo com a comida que eu te dou, é que você vai crescer. Você vai crescer uma pessoa forte, você vai crescer uma pessoa robusta, você vai crescer uma pessoa inteligente, sábia, ou, dependendo da comida que eu te der, você vai ser um nanico, vai ser um anão de jardim, desculpa da expressão, atrofiado, fraco, não tinha muita vitamina, não tinha coisa boa para você comer, ficou com deficiência cerebral, não consegue raciocinar, não tem entendimento, e está aí um nanico na fé, um doente na fé, enquanto tem outros que está rompendo, está desenvolvendo, está voando na asa do Espírito. Então eu quero mostrar para os irmãos, né, ser bem analítico, como eu estou fazendo aqui, para os irmãos entender como que é a situação de um pastor, a situação da igreja. Porque nós estamos falando de uma igreja morta. Então se a igreja está morta, é porque alguma coisa faltou no alimento da igreja, para que a igreja não tivesse força, não conseguisse despertar, não deu um tranco, e a igreja continuou viva, ela morreu. Então, porque faltou alguma coisa, e se existe a falta de alguma coisa, a falta está no pastor. A falta está no pastor, por quê? Porque todo mundo tem que imitar o pastor, que nós estamos lendo aqui no verso 7 do capítulo 3 de Hebreus. Se você não imita o teu pastor, algum motivo deve ter, mas tudo bem, concordo. Uma ocasião, acabou o culto aqui, nós saímos tarde, passei no lugar para almoçar, para jantar com a minha esposa, e a gente estava jantando e veio, sei lá, estava tendo um evento em algum lugar aí, e vários pastores, de igreja grande, e aí sentaram perto da gente, e começaram a conversar, eu e ela ali comendo, falando alguma coisa do culto e tudo, e a gente ouvindo os camaradas conversar, os irmãos, os pastores conversando, pessoas de idade, e falando de time de futebol, que estava jogando não sei quem que ia ganhar, e que não sei o que demorou o culto, porque ia ter que assistir ainda o futebol, e que não sei o que, eu falei, sangue de Cristo, eu falei, agora, olhando para o capítulo 13, verso 7, eu congregando nesse lugar, como que eu vou imitar a fé de um camarada dessa maneira, que em vez de depositar a fé na palavra, eu estou depositando a minha fé num time de futebol, se o time vai ganhar ou vai perder? Tem misericórdia, meus irmãos, tem coisa que não tem fundamento, não cabe para nós que somos crentes. As coisas do mundo é coisa do mundo, ainda quanto mais jogo. Se o crente, ele é crente, está com camisa de futebol, está gritando gol, está gritando sei lá o que, ele tem que se converter, o demônio tem que sair da vida dele, porque está endemoniado. Não existe homem de Deus, mulher de Deus, que serve a Deus e serve o mundo. Se você diz que serve a Deus e serve o mundo, você está enganado. Você tem que tomar uma decisão na tua vida. Você vai se tornar um nanico espiritual. Você vai dizer que está vivo, mas você está morto. Pastor, você está me julgando? Não. A Bíblia, que ela nos julga. Ela nos julga, ela nos absorve e nos condena. Primeira coisa, o apóstolo São Paulo, ele escreveu aos Coríntios dizendo que o Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, não é o Espírito imundo. Ele diz que o Espírito Santo, ele não habita em templos sujos.
Ô pastor, então tem que pintar a igreja, tem que colocar aqui um PVC, tem que colocar Não. O que nós falamos antes? Que igrejas são pessoas. O templo é eu, o templo é você, o templo é nós. E o que traz sujeira para esse templo, o que traz sujeira para mim, é o que eu faço, é minha índole, é o meu dia a dia, é os meus negócios, é os meus contatos, é o meu relacionamento, é as minhas amizades, é o meu lugar de convívio. É isso que contamina. Aquilo que eu pratico é o que contamina as minhas vestes espirituais. E se a minha veste estiver suja, se o templo, que é o meu corpo, estiver sujo, o Espírito Santo de Deus não habita em mim. Ah, pastor, mas não tem problema, se o Espírito Santo não habita em mim. Quantas pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo? Eu não estou dizendo batizada com o Espírito Santo, estou dizendo ter a presença de Deus na tua vida, ter o Espírito Santo na tua vida. Por que muita gente está dentro da igreja, mas a igreja não está nele? Por que muita gente está dentro da igreja, mas o evangelho não está nele? Por quê? Porque ele não tem o Espírito Santo de Deus. Ele está na igreja, participa, tem função, tem responsabilidade, ajuda financeiramente, espiritualmente, entre aspas, mas as coisas não acontecem na vida dele. Por quê? Não há mudança na vida dele, porque ele não se deixa ser mudado, ele não busca essa mudança. A Bíblia diz, por intermédio de João, do Evangelho de João, o mesmo que escreveu aqui o Apocalipse, o Senhor Jesus diz em João bem assim, que o Espírito Santo de Deus, ele convence o homem, eu estou dizendo gênero masculino, feminino, o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se na minha vida não há o Espírito de Deus, sabe o que eu vou dizer? Talvez você já ouviu, ou talvez você foi uma dessas pessoas que diz o quê? Você vai conversar com a pessoa, vai explicar a Bíblia. Não, pastor, o senhor é quadrado, o senhor é duro demais, o senhor é da antiga, não é assim não. Eu estou do jeito que eu estou aqui só de bermudona, estou aqui assistindo televisão, estou torcendo para o meu time, toma aqui uma cervejinha, faço aqui uma média com meus amigos socialmente. Aí as irmãs na vaidade, pintura, cabelo, tira couro daqui, põe couro ali. Jesus, tem misericórdia. Aí você vai falar, não pastor, o senhor é quadrado, Deus me quer bonita. Ah, eu sou quadrado? Deus te quer bonito? Eu sou do tempo antigo? Mas por quê? Daí a resposta vem para mim, não pastor, porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo, presbítero Adailton, o Espírito Santo, ele não me cutuca, o Espírito Santo está em paz comigo, ele não falou nada para mim, o Espírito Santo não me adverte, ele não me dá nenhuma advertência, o Espírito Santo fala, cuidado, você está fazendo, está errado. Minha irmã, meu irmão, sabe por que o Espírito Santo não fala isso para você? Porque você não tem nem ideia o que é Espírito Santo. Você só já leu o nome Espírito Santo, não tem nem noção do que é Espírito Santo de Deus. Porque se você tivesse noção, se você sentisse o Espírito Santo de Deus, você teria vergonha de praticar o que você pratica. Você teria vergonha de andar como você anda. Você teria vergonha de fazer o que você faz na rua, em casa, onde quer que seja. Você teria pudor. Porque, primeiro, a palavra, ela confronta os leitores, os ouvintes. E o Espírito Santo convence pelo que está escrito aqui. Não é porque, pelo que o pastor prega, não. Porque está cheio, desculpa da expressão, desculpa, tem que falar a verdade, está cheio de vagabundo por aí, dizendo homem de Deus, não estou citando nomes, mas está cheio por aí,
eu sou pastor, pregando a palavra de Deus, ensinando heresia. Acaba o culto, tira as cadeiras, vamos fazer um time de futebol, vamos jogar. No domingo acabou a escola bíblica dominical, não sei para quê, porque você não vê crescimento espiritual nenhum. Aí vamos jogar bola, depois vamos tomar uma cervejinha, vamos para o lago, vamos fazer isso, vamos fazer retiro. Eu pergunto, qual a finalidade? Qual a finalidade? Que crescimento espiritual está atrás? Não, é para ter comunhão. Então quando nós lemos o capítulo 2, lá do verso 40 para frente, de Atos dos Apóstolos, quando na primeira pregação de Pedro ganhou quase 3.000 almas no primeiro dia, não foi jogando chave, não foi jogando isca, não foi jogando pedacinho de pão, vassourinha, pedrinha, como se fazem hoje, pregando a palavra de Deus sobre avivamento, sobre Joel capítulo 2, verso 28 ao verso 32, pregando sobre o derramamento do Espírito Santo de Deus. Quase 3.000 almas se rendeu ao Senhor. Depois a Bíblia vai dizer que todos perseveravam na oração, na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Não era no time de futebol, não era no retiro, não era na reunião para assistir cinema, assistir filme. Era reunião de oração, não era para falar mal dos irmãos, não era para falar mal de Pedro, mal de João, mal de Paulo, ou enfim, era para orar, clamar até o inferno tremer. Coisas que, se a gente for chamar alguém para fazer isso, a pessoa arruma desculpa para ir até para a lua, mas jamais vai na nossa casa se for para orar com a gente. Então, se tem um culpado, é quem está atrás do púlpito com o microfone na mão. Só que detalhe, meus irmãos, Cristo, o Senhor Jesus, uma vez, numa ocasião, nós estávamos na nossa sede lá em São Paulo, congregava lá, era obreiro na nossa sede mundial, e uma vez Deus usou um irmão que hoje é evangelista, a igreja lotada, centenas de pessoas, muita gente, e Deus usou aquele irmão, usando ele com tanto poder, tanta autoridade, que eu não aguentei, caí de joelho. E Deus usando ele disse: olha, homem, entre muitos nessa terra o meu dedo apontou para ti, eu te escolhi entre muitos nessa terra, para que tu fale a verdade, a minha palavra, como meu Deus colocar na tua boca. Eu chorava quando Deus falava daquela maneira. E hoje chega o dia, eu vou pregar a palavra de Deus, alguém lê: pastor, o senhor só prega assim, o senhor só fala assim. Pode ser a palavra que for, eu começo a ler, vou pregar a palavra, e quando vê, Deus está falando da maneira que Deus quer falar. Não é eu que escolho, não é eu que falo, que vou, não, eu tenho que falar assim, não, eu falo o que Deus quer que fala. Porque existe no mundo só 2 tipos de profeta. Existem muitos profetas, mas só tem 2 qualidades, 2 tipos. O profeta que profetiza de Deus, aquilo que Deus quer, e tem profeta que profetiza aquilo que o povo quer ouvir. Só esses 2 tipos de pessoas que existem na terra, não existe outro. E aquele que profetiza o que Deus manda, ele é apedrejado, ele é solitário, ele é desprezado, ou ele serve para muitos como uma dipirona, só quando está com dor, só quando está com problema, só quando está com dificuldade, mas as pessoas não têm comunhão, não têm aliança com ele. Por quê? Porque teme aquilo que Deus vai falar por intermédio da vida dele. Mas o profeta do homem que prega aquilo que as pessoas querem ouvir, meu Deus, tem misericórdia, vocês já sabem, né? É o que a gente está vivendo hoje, né? Não precisa nem esticar a situação. Então, essas 2 classes de pessoas que existem hoje. E então, se a igreja está morta, se a igreja chegou no nível que chegou hoje, você só terá um culpado. Esse culpado são os pastores. Esse culpado é quem está com o microfone, é quem está pregando, é quem está ensinando. Pastor, mas eu tenho que fazer isso. Pastor, eu tenho que abrir a porta.
porque se eu não abrir a porta, se eu não liberar as coisas, ninguém vai ficar na igreja, paciência, vai todo mundo para o inferno então. O que adianta, meus irmãos, eu estar com a igreja cheia? O que adianta eu estar com o púlpito cheio de homem? Adúltero, prostituto, pornográfico, avarento, político, gambiarrista. Não, melhor estar com um, ou dois, ou estar sozinho. Mas saber que o altar é santo, que a presença de Deus está aqui. Do que você ter um altar, dá a impressão que é um chiqueiro, é um puleiro de pato, cada um mais sujo que o outro. Não, mas tem que ter, porque a igreja precisa de dízimo. Tem que ter, tem que entrar todo mundo, porque a igreja precisa de dinheiro. Meus irmãos, a obra é de Deus. Se tiver 3, Deus vai manter a obra pelos 3. Deus vai usar pessoas de longe, de fora, de qualquer outro lugar para manter a obra dele. Se eu não acreditar que Deus mantém, que eu depender das pessoas, a minha fé não está em Deus, a minha fé está nas pessoas. Hoje eu dizia para o irmão, eu conversando, eu dizia, meu irmão, eu prefiro estar sozinho, 2, 3, mas do jeito que Deus quer, do que ter uma multidão e todo mundo ir para o inferno. Não que eu não quero ter uma igreja grande, muita gente é bênção, mas tem que ser como Deus quer. E quem é que quer servir a Deus como Deus quer hoje? Porque aonde você vai, cada um está pregando de uma maneira, e tudo que você ouve falar é bênção, é vitória, é prosperidade, é enriquecimento, é conquista, é ser empresário, é ser isso, é ser aquilo. Meus irmãos, Jesus não pregou isso, Paulo não pregou isso, Pedro não pregou isso, ninguém pregou isso na Bíblia. Da onde nós estamos tirando essas pregações? Só, desculpa no que eu vou falar, só pode estar vindo lá do inferno. Mas nós estamos aceitando, nós estamos achando bom. Os louvores, está tudo convertido nisso. As palavras, está tudo convertido nisso. As profecias, está tudo convertido nisso. Daí nós olhamos, toda profecia, ela não pode estar fora da palavra. Toda profecia tem que condizer com a Bíblia, tem que estar alinhada. O que está acontecendo hoje? Presta atenção. O que está acontecendo hoje, presbítero? Não te conheço, nunca te vi, mas eu olho para o varão e sinto a vontade de profetizar. Aí eu vou lá, profetizo e digo, eis que eu te digo, vou tirar essa que está na tua vida, que é uma pedra de tropeço, e vou eu, Deus, preparar outra que será uma bênção para você. Os seus olhos já têm olhado para ela, é ela que eu escolhi para ti, não é aquela outra não. Aí você chora, oh meu Deus, como Deus é bom, é verdade. Tenho lá em casa uma pedra de tropeço, que não quer servir a Deus, que não quer andar comigo, ou talvez que sei lá o que acontece, que bom, Deus vai tirar. Aí arruma outra bem mais nova, a metade da idade da dele. Aí ele se sente o gavião, feliz, agora estou feliz. Deus que falou. Graças a Deus que 20 e poucos anos de crente, batizado, eu nunca ouvi isso. Se um dia alguém profetizasse isso para mim, acho que esse profeta nunca mais ia profetizar, ia ficar mudo. Porque ia pôr a mão na cabeça dele, dela, e ia expulsar o espírito da mentira, igual Paulo fez lá no capítulo 16, com aquela menina que adivinhava. Paulo repreendeu, expulsou, acho que nem sonho, nunca mais ela teve. Eu faria a mesma coisa. Porque se a Bíblia, presta atenção, se a Bíblia, presbítero, fala para nós que o casamento é um só, até que a morte o separe. Aí Deus vai dizer para mim, não, estou tirando aquela pedra de tropeço, estou preparando outra que vai ser bênção para a tua vida. Peraí, que Deus quer? Olha o Deus que está falando para mim. É isso aqui, ó. É o Satanás, não é o Deus da Bíblia. Nunca que o Espírito Santo vai contra a palavra dele. Toda a profecia é alinhada na Bíblia. Não vai fora. Se você ouvir alguma profecia que vai fora da palavra de Deus, que você errou,
Então se converta, se arrependa, peça perdão e volte. Porque o Espírito de Deus, ele não vai contra a palavra dele, ele não é espírito de mentira, ele é Espírito Santo. Observa, meus irmãos, o capítulo 3, aqui que nós lemos, o versículo de número 2, aliás, o versículo 1, a parte B, o Senhor Jesus diz: conheço as tuas obras, que tem nomes de que vives, mas está morto. Por que a igreja de Sardes está morta? Porque a igreja de Sardes não tem o Espírito Santo de Deus. Então, quando a igreja não tem o Espírito Santo de Deus, a igreja está morta, a igreja não tem vida, a igreja não tem contato do céu, a igreja não tem discernimento das coisas espirituais. Então, olhando para esse versículo 1 do capítulo 3, a parte B, eu pergunto: quantas igrejas ou quantas pessoas estão mortas? Aparenta que está vivo, mas está morto. Pessoas que outrora foram batizadas com o Espírito Santo, pessoas que falaram em mistério, pessoas que profetizavam que tinha dons, mas por ocasião do destino, ou por influência, amizades, ou enfim, cerrou a língua estranha, deixou de entregar aquilo que Deus mandava, deixou de falar o que Deus queria que falasse, deixou de fazer. Ah, pastor, eu não pedi nada, Deus me deu, mas eu não quero. Tranquilo. Dom não salva ninguém. Só que quando Deus te dá um dom, Deus te dá um dom para você servir a obra, servir as pessoas com aquele dom de Deus, para você ganhar almas para o reino de Deus, para as pessoas se edificar com aquilo. Não é para você, não é para a tua glória, não é para a minha glória. Deus me usa para a minha glória, para o poder do meu nome. O sangue de Jesus tem poder. Tudo é para a glória dos céus, é para a glória de Deus. Eu querendo ou não, eu tenho que fazer a vontade de Deus. Deus me escolheu para isso. Pastor, e se eu não fizer? Tudo bem, eu não quero. Benção, tranquilo. Só que eu quero chamar você para dar uma olhada lá no capítulo 7 do Evangelho de São Mateus. A Bíblia mostra para nós lá que vai chegar um dia que, quando estiverem diante do Senhor Jesus, presta bem atenção, ó. Senhor, Senhor, no teu nome eu profetizei. Senhor, no teu nome eu expulsei demônios. Senhor, no teu nome eu curei. E etc, etc, etc. O Senhor vai olhar para eles e vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, que eu nunca vos conheci. Chega no capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, versículo 14 até o verso 29, nós vamos encontrar a situação que o Senhor coloca talento na mão de cada um, segundo a sua capacidade, e o Senhor diz: granjeai e multiplicai, porque eu vou embora para a terra longínqua, eu vou voltar, e quando eu voltar eu quero o meu com juros. O primeiro dobrou, o segundo dobrou, o terceiro escondeu lá na terra e disse: Senhor, está aqui, eu quero a teu, está vendo? Eu escondi, guardei, eu sei que o Senhor é severo, e eu sei que o Senhor ajunta onde não espalhou. Está aqui, deixa eu limpar, tirar a terra, está aqui, estou devolvendo o teu. Mau e negligente servo, antes eu tivesse dado aos meus ao banqueiro, pelo menos hoje eu teria com juros e correção. Amarrai o inútil servo e lançai-o nas trevas exteriores. Você decide a tua vida. Deus colocou algo na tua mão para você trabalhar. Você tem um ofício, você faz uma faculdade, é porque você quer ajudar alguém, você quer ganhar um dinheiro com aquilo. Você não faz: eu fiz a faculdade só porque eu gosto, pronto, eu fiz e vou ficar parado, tenho aqui meu diploma, achei bonito, eu vou ficar aqui sentado olhando para ele. Não, você não faz uma faculdade por causa disso, você faz porque você quer ganhar dinheiro, você quer ajudar as pessoas. Então, quando nós ganhamos o dom de Deus, é para ajudar a obra de Deus, é para a gente ganhar almas para o reino do Senhor. Só que o versículo de número 2 do capítulo 3, diz aqui o apóstolo João,
Ser vigilante. Vigilante é o quê? O que João está falando aqui por intermédio de Jesus? Está falando de ser vigilante. Ele está dizendo, vigiai, olhai, preste atenção. Ele está chamando a nossa atenção. E eu percebo que os irmãos estão atentos para outras coisas aqui. Na igreja está o povo olhando para um lado, para o outro. Meus irmãos, é aqui, eu estou aqui. Não estou lá atrás, não, eu estou aqui na frente. Por favor, preste atenção em nome de Jesus. A gente vê como que as pessoas estão interessadas em aprender, em dar ouvido à palavra de Deus. E ele diz, confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então o Senhor está mostrando aqui que a igreja de Sardes está sendo reprovada, porque a obra que eles estavam fazendo não era perfeita diante de Deus. Por que não era perfeita? Porque eles estavam mortos. Como mortos? Eles não tinham o Espírito Santo de Deus. Então a obra que eles faziam não era obra segundo a vontade de Deus. Pastor, qual um exemplo hoje que nós estamos fazendo uma obra que não é segundo a vontade de Deus? Meus irmãos, tudo que nós fazemos que não tem base bíblica, que não tem fundamento, não é de Deus. Tudo que nós vamos fazer que não tem fundamento, que não tem um respaldo, que o texto e o contexto não está dizendo sobre a situação, não, é que tem uma palavra, um versículo, não, isso não quer dizer que eu tenho que fazer isso. Todo texto sem contexto gera pretexto para heresia. Então eu tenho que ler, não é só a palavra, porque tem uma palavra, não, mas vamos ler o versículo, vamos ler o texto, vamos ver o contexto, vamos ler o capítulo anterior, o posterior, vamos ver o que quer dizer, vamos ver se de fato é isso, se é isso que Deus quer de nós. Não, é porque tem uma palavra aqui que bonita. Uma vez, eu lembro, lá na nossa sede, uma vez teve um congresso com a mocidade, e nunca esqueci o tema, achei muito interessante, e o tema dizia, o jugo foi despedaçado por causa da unção. Que tema lindo. Todo mundo olhou para o tema, puxa, que tema, né? Que tema profundo. Aí quem foi pregar era o pastor, era o pastor Edson, ele era professor de hebraico, conhecia, né, falava fluentemente, escrevia, homem usado por Deus, muito conhecimento na letra, e no Espírito Santo de Deus. Aí ele foi pregar, falou o nome em hebraico, e aí parou, olhou para a mocidade e falou, certamente vocês pediram a Deus esse tema, né? Deus deu, todo mundo feliz, tema poderoso, mas vocês sabem o que quer dizer esse tema? Aí ficou todo mundo com interrogação na cabeça. Aí ele foi entrar no profundo e falar o motivo da razão pela qual o jugo seria despedaçado por causa da unção. O Senhor foi revelar por intermédio da palavra a situação a qual encontrava Israel, o pecado profundo, avassalador que o povo estava vivendo, para que aquela palavra fosse dita. Então, ou seja, se a gente não tem uma visão espiritual, é igual lá, Amós 4,12, que tema lindo. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Que benção, todo mundo feliz, lendo o tema, graças a Deus, é encontro com Deus, arrebatamento da igreja, aonde? Aonde? Aí você lê o capítulo 4 todo, você vai ver Israel afundado no pecado, na idolatria, matando o profeta, não querendo saber de Deus. Então o Senhor diz, prepara povo, prepare Israel, porque vai chegar o dia que eu vou pedir conta, vocês terão que acertar a conta, eu vou cobrar o sangue de cada profeta que correu pelas ruas de Jerusalém. Então prepara para encontrar com o Senhor teu Deus, vai ser juízo. Então se a gente não tem conhecimento, que coisa linda, que versículo, sabe o que é isso? Ausência do Espírito Santo. Falta de direção, falta de conhecimento. Então o Senhor está dizendo aqui, ser vigilante, confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Não, eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou fazendo para Deus, mas não é para Deus. Por quê? Porque nós não temos o Espírito Santo de Deus, nós não temos a direção, nós não temos o caminho, nós estamos girando igual galo cego, sem saber para onde a gente vai, e achando que nós estamos fazendo a obra para Deus e não está. É o que o Senhor está dizendo aqui no verso 2 do capítulo 3 de Apocalipse.
Aí no verso 3 ele traz a memória. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Olha que coisa linda. Lembra-te, pois, do que tens recebido. Olha o Senhor falando para a igreja de Éfeso, lá no capítulo 2. Igreja de Éfeso, lembra da onde tu caíste, lembra da pedra de tropeço que tu tropeçaste. Levanta, se converta, se arrependa, pratique as primeiras obras. Aqui o Senhor, lembra-te do que tens recebido, lembra do que vocês têm ouvido, e guarda, e depois arrepende. Dá para nós falar essas 4 coisas aqui, mas precisaríamos de umas 2 horas, mas o tempo está escasso, vamos resumir. O capítulo de número 1, verso 3, desse livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 3, o apóstolo João escreveu bem assim, dizendo: bem-aventurados são aqueles que lê, bem-aventurados são aqueles que ouvem, bem-aventurados são aqueles que guardam a palavra desta profecia, porque o tempo do fim está próximo. Glorificado seja Deus. Aí nós perguntamos: o que nós estamos guardando no nosso coração? Será que nós estamos guardando a fé, o amor? Será que nós estamos produzindo fruto do Espírito? Ou será que o que nós estamos fazendo é só para agradar a pessoa? E Deus está chorando, está triste. Deus, eu imagino que hoje o Senhor Deus está igual lá no capítulo 5 de Jeremias, verso 1. Me arrepia tudo, até os olhos. O Senhor diz para Jeremias: Jeremias, dai volta pelas ruas de Jerusalém, passe entre as praças, em meio à cidade, procure, veja se você vê uma pessoa, se você vê um servo que clame pelo meu nome, para que eu tenha misericórdia dessa cidade e não puna esse povo. Jeremias fala, o Senhor Deus fala para Jeremias procurar um em toda a cidade, dai volta pelas ruas, pelas praças, procura um. Aí eu pergunto: cadê os sacerdotes? Cadê os levitas? Cadê os homens de Deus? As mulheres de Deus? Cadê os profetas dos dias de Jeremias? Todos de férias, tudo dentro de casa, deitado com as pernas cruzadas, em rede social, mandando desenho, coraçãozinho, Jesus te ama, estou apaixonado por esse desenho, mandando palminha, né, varão? É assim. Naquela época o povo estava desse jeito, todo mundo deitado dentro de casa, na rede, ninguém clamando a Deus. Deus falou: procure um, pode ler lá, 5:1 de Jeremias. Uma pessoa não foi achado. E hoje, se naquela época o Senhor mandou procurar, não achou, imagina hoje. Ah, meu Deus, como a palavra de Deus é linda, meus irmãos. Por isso que a Bíblia diz que ninguém vai se apresentar diante de Deus indesculpável. Ah, Senhor, eu não sabia. Ah, Senhor, eu não tinha conhecimento. Ninguém vai poder falar isso para Deus, ninguém vai poder. Só que ele diz: e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Então o Senhor Deus passa as coordenadas.
Deus diz: lembra do que você recebeu, lembra do que você ouviu, guarda e arrepende. Porque senão, se você não praticar essas 4 coisas, essa é uma receita. Se você não praticar essas 4 coisas, eu virei sobre ti como um ladrão. Meus irmãos, deixa eu fazer uma reflexão. Para nós não sermos roubados pelo larápio, pelo ladrão, pelo bandido, pelo mercenário, para nós não sermos roubados, o que nós temos que fazer? Ser vigilante, ser prudente, ser como Jesus falou no capítulo 7 de Mateus, ser simples como a pomba e prudente como a serpente. Como que o bandido não nos rouba? Não vacilando. Lá em São Paulo eu dirigia, porém eu usava relógio, até vindo para cá para o Goiás, eu ainda usava relógio no braço esquerdo, porque eu sempre dirigia, e às vezes a gente para, né, não fica com o ar-condicionado ligado direto, aí deixava o carro, abria, estava com a mão na porta, aquele semáforo, as filas imensas, quilométrica, ali então passa alguém de moto, né, sempre com alguém atrás, e passa a mão, leva o teu relógio, acabou, você nunca mais vê, relógio, celular, que você tiver. Então, você vai dar moleza? Não, eu coloco o relógio no outro braço, fica com o braço aqui perto do câmbio, em cima do câmbio, ou põe embaixo, dependendo da marca do relógio, porque senão o cara pode parar, perguntar a hora para você, quando você vai olhar no relógio, rouba e vai embora e você fica na mão, chupando o dedo. Não é brincadeira. Então, fique sem relógio, ou vidro fechado, fumê e na torre, na vigilância. Para alguém não roubar minha casa, não posso vacilar. Depender da minha casa, vai chamar atenção. Depender da forma da tua casa. Cerca elétrica, muro alto, câmera, guarita de segurança. Não deixar a porta aberta, janela aberta, mesmo com toda a segurança externa. Então, uma forma de você se livrar do ladrão. Tem vários meios para a gente se livrar do ladrão, de não ser roubado. Quando eu conheci minha esposa, eu dizia a ela, se alguém perguntar para você, a gente era namorado, ela trabalhava no shopping lá no centro de São Paulo, eu dizia, se alguém perguntar que horas são, você não responde. Não dá atenção, porque a pessoa, até quando você pergunta 1 hora, já é motivo para alguma coisa. Então foge disso, porque eu vivia com pessoas assim, eu sabia como que era. Então, nós temos que ser prudentes, temos que vigiar. O Senhor fala aqui, ó, se vocês não vigiar, eu vou vir sobre vós como um ladrão. Aquele que, não, eu tenho seguro, não tem problema, deixa o carro aberto, não está nem aí, levou, é um favor, eu pego um novo. Ah, vai roubar minha casa, vai... Não tem problema, eu tenho seguro de tudo. Roubar, eu troco, coloco um novo. Só que a Bíblia não fala isso. Nosso seguro é Cristo. E o Senhor fala para nós vigiar, para nós orar e vigiar. Não é jogar as coisas de mão beijada. Não é entregar para o bandido de qualquer maneira. Tudo tem um preço. E o Senhor disse, se vocês não vigiar, virei sobre ti como ladrão e não saberás a que hora sobre ti virei. Então o que o Senhor está dizendo? Vigia, esteja na torre, guarda a palavra, dá ouvido ao que eu falo. O que você recebeu da minha parte, pratica, lembra, coloque em prática e esteja vigilante para vocês não cair em tentação. É que o Senhor estava dizendo à igreja de Sardes, é o que o Senhor disse para nós. Pastor, então tem jeito? Tem, lógico que tem jeito. Tem jeito, Deus quer ver de nós arrependimento. Deus quer ver nós voltar ao primeiro amor. Deus quer ver nós praticar aquilo que nós sabemos como, mas hoje ninguém faz, então eu também não vou fazer, não. Você sabe que a oração Deus manifesta, você sabe que a oração tem poder. Que benção domingo. Quase todos os irmãos vieram para a oração aqui das 6 às 7, foi uma glória, o fogo caiu. Veio a irmã aqui, conversou comigo, já no final da oração, pastor, que glória, fui impactada aqui pela presença, pelo poder da oração. Aí a gente veio hoje, cadê o povo? Só um dia para orar? Só uma vez? Nós estamos levando as coisas muito ao pé da letra. De que maneira?
Quando Jesus falou, peraí, vocês não podem orar comigo apenas 1 hora? Acho que todo mundo falou, para aquele dia eu vim, orei 1 hora, tá bom. Será que é isso que Jesus quer? Se você sabe que a oração move a mão de Deus, se você sabe que você sente o poder de Deus, sente a glória de Deus, que Deus manifesta, por que não praticar? Por que não continuar? Esse é o nosso problema. Nós estamos na decadência, nós estamos afundando. A gente respira um pouquinho, toma fôlego, acha que já melhorou, acha que saiu do buraco e entra na inércia de novo. Não é isso que Deus quer de nós não, meus irmãos. A Bíblia fala para nós ser constante, abundante na obra do Senhor, porque há uma recompensa. Mas encerrando, queria pelo menos mais 1 hora para a gente encerrar, mas veja, verso 4, mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Então, olha para vocês verem, isso aqui me faz voltar um pouco lá atrás em Gênesis, e lembrar na corrupção do gênero humano, quando a Bíblia mostra para nós lá em Gênesis que o mundo estava contaminado. Mas em meio a toda a contaminação do mundo, havia um homem, que esse homem conheceu Deus. O nome desse homem é Enoque. Esse homem conheceu Deus. A Bíblia diz que ele andou com Deus. Esse homem fala que ele amou tanto a Deus, que Deus amou tanto ele, que o Senhor arrebatou, tomou para si e levou para o céu vivo, ele não morreu. O que eu estou mostrando? Aqui na igreja de Sardes, em meio a toda a morte espiritual, o Senhor está mostrando aqui para nós que há algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco. Então o que o Senhor está falando aqui? Que há um remanescente, em todo tempo há um remanescente. Só que, igreja, ser remanescente nos dias de hoje não é fácil. Ser remanescente hoje é ser isolado. Ser remanescente hoje é ser desprezado pela família. Ser remanescente hoje é ser desprezado pela igreja, viver como Jeremias, ser um profeta chorão. Não ter amigo, não ter conhecido, não ter colega, não ter família, não ter ninguém. Porque todo mundo olha para ele e acha que ele é o santo, que ele é o melhor, que ele é o bonzão, que ele é o quadrado. Ninguém quer chegar perto dele porque ele é santo demais. Vai falar só dá cajado, vai falar só fala o que Deus quer, não fala o que o povo quer ouvir. Então, ser remanescente hoje não é brincadeira. É por isso que muito está se vendendo. É por isso que ninguém está conseguindo pagar o preço. Mas o Senhor diz que o remanescente aqui, os poucos, por ser fiel, vão andar de branco com o Senhor. Por quê? Porque são dignos da brancura. A cor branca significa pureza. A cor branca significa santidade, ser puro, ser limpo. Então o Senhor diz, vai andar comigo de branco, porque Ele merece isso. É o que Deus tem para nós, meus irmãos. E o exemplo está aqui, o mundo está aí, as experiências estão aí, cada dia uma cilada nova, cada dia um laço novo, cada dia um acontecimento novo. Mas porque o mundo está vivendo, nós vamos viver não, vamos viver a verdade. Vamos viver a palavra de Deus, vamos ser o remanescente. Não é a igreja Renovo Pentecostal, é eu, é você, é nós, é cada um de nós, independente do ministério que nós congregamos, independente de onde nós estamos, vamos procurar ser santo, vamos procurar fazer diferença, vamos ser o povo quadrado, porque a cidade é quadrada, tanto o comprimento quanto a altura, quanto a largura é a mesma. Então se nós somos quadrados, pronto, nós já estamos indicados para o lugar, já somos pedra da cidade. E o último versículo aqui, para nossa meditação, para encerrar, oh meu Deus, vou só ler. O que vencer será vestido de vestes brancas. Primeira promessa, o que vencer vai ser vestido de veste branca. Segunda promessa, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Segunda promessa. Terceira promessa, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. 3 promessas está aqui para o remanescente, para aqueles que vencer.
Então, para quem vencer, não está dizendo, olha, da igreja de Sárdia, da igreja de Filadélfia, essa promessa é universal. Quem vencer? Eu. De repente, você. De repente, você. Quem vencer vai receber essas 3 promessas de Deus. Não é que eu venci, não, nós estamos lutando. E nós vamos vencer. Nós só vamos vencer quando nós chegar com Cristo. Aqui nós estamos lutando, estamos rompendo, mas nós só vamos ser vencedor quando nós estivermos com Ele. Porque aqui nós estamos propensos a escorregar, a cair, a afundar, alguma coisa acontecer. Mas o dia que nós estiver com Ele, é porque nós passamos todos os obstáculos. Igreja, que Deus abençoe a tua vida. As horas se foram, as palmas, bem alegre, exalta e glorifica o nome do Senhor. Bem alegre para Jesus, Jesus é bom.